Bom dia, meu irmão, minha irmã. Nessa manhã, nesse dia que o Senhor fez, nesse dia em que mais uma vez as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas, eu quero convidar você para nós meditarmos no dia em que Jesus foi preso. À noite, na madrugada, Jesus foi preso, mas durante o dia ele estava com seus discípulos, depois de andarem por tanto tempo juntos. E eu quero te convidar para nós meditarmos no comportamento do apóstolo Pedro, do discípulo Pedro, naquele dia, e trazermos para o nosso dia de hoje e pensarmos como nós estamos no dia de hoje em Jesus. Eu quero te convidar para nós lermos o texto que está lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 31. A palavra do Senhor diz assim: Jesus falando com Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Até aí. Aqui nessa passagem, logo depois que nós vemos que os discípulos cearam com Jesus, que eles conversaram sobre qual era o maior, qual era o menor no reino dos céus, nós vemos aqui uma conversa de Jesus com Pedro. E Jesus disse que Satanás reclamou porque queria peneirar Pedro. E Jesus rogou para que a fé de Pedro não desfalecesse e orientou a Pedro, dizendo: quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E Pedro, prontamente, Pedro, que era impulsivo, respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão ou para a morte. Naquele mesmo dia, Jesus iria para a prisão e para a morte. E Pedro, logo depois, teve um comportamento um pouquinho diferente daquilo que ele afirmou que teria com Jesus. Pedro, aqui nesse momento, ele estava convicto da sua preparação. Ele tinha um excesso de autoconfiança. Ele acreditava, provavelmente, que ele de fato iria com Jesus para onde Jesus fosse, independente do lugar para onde ele iria. E Pedro, nesse momento, então, ele fez afirmações que logo depois a gente percebe que ele tinha uma percepção errada de si mesmo, que ele olhava para si de uma forma diferente de como de fato ele estava naquele momento. E Pedro andou com Jesus. Nós temos a oportunidade todos os dias de ouvirmos, de meditarmos na palavra de Deus, de lermos, de estudarmos a sua palavra, de buscarmos o Senhor em oração, de estarmos na presença dele. Mas muitas vezes nós temos tanto excesso de confiança em nós mesmos, nas nossas capacidades, que assim como Pedro, nós afirmamos para Jesus: estou pronto, estou contigo. Mas logo depois, com Pedro, aconteceu algo diferente. E eu quero ler nessa manhã com os irmãos. Lá no versículo 54 diz assim: Então, prendendo Jesus, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando Jesus, fitou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Muitas vezes nós também, meus irmãos, agimos como Pedro, nos momentos de medo, de incerteza, de dúvida, porque muitas vezes a nossa fé não está firmada em quem de fato Cristo é. Nosso coração
ainda está na nossa força, na força do nosso braço, naquilo que nós achamos sermos capazes de fazer. Mas nós temos que colocar a nossa confiança, a nossa esperança em Cristo Jesus, porque a força vem dele para as nossas vidas. E pode ser que, assim como o apóstolo Pedro, assim como o discípulo Pedro, nós estejamos andando com Jesus e Jesus esteja falando para nós: quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aqui, quando nós lemos esse texto, nós vemos que diz quando, ou seja, vai acontecer, mas ainda não aconteceu. E Pedro, ele realmente se converteu e entregou sua vida totalmente para Cristo. Mas naquele momento em que ele se achava forte, na verdade, ele ainda não tinha tido um encontro verdadeiro e genuíno com Cristo. Eu quero convidar você nessa manhã para nós aprendermos com o exemplo de Pedro. Pedro, ele se achava seguro, ele tinha autoconfiança, ele achava que na força dele ele estava pronto para todas as coisas, mas na verdade não estava. Eu quero te convidar para nós examinarmos hoje o nosso coração. Nosso coração se sente forte e confiante, porque nós estamos confiando em nós mesmos, nós estamos cheios de nós mesmos, das nossas capacidades, daquilo que nós entendemos que nós conseguimos fazer. O nosso coração está totalmente entregue, derramado na presença do nosso Deus, para que Ele possa mostrar quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas dificuldades e para que Ele possa nos ajudar a sair deste lugar. Pedro teve um momento em que ele errou, que ele teve uma percepção errada de si mesmo e que no momento de pressão ele negou, ele se afastou, ele fraquejou. Mas Pedro, aqui diz que ele chorou amargamente e Pedro se arrependeu e teve a oportunidade de falar novamente para Jesus que amava Jesus. Eu quero te convidar nessa manhã para examinar o seu e o meu coração, para que nós possamos entregar toda a nossa vida, toda a nossa confiança e toda a nossa força aos pés do Senhor. E se nós, em algum momento, fraquejamos, voltamos para o lugar errado, que nós possamos nessa manhã voltar para o lugar certo, nos arrependermos e estarmos totalmente entregues ao Senhor. Que Ele possa falar ao seu coração, que você possa estar totalmente na mesma percepção que Ele tem de você e totalmente voltado para aquilo que é mais importante nessa vida, que é estar de fato em Jesus. Amém? Que seu dia seja abençoado por Deus.